Vamos continuar no nosso Perech Hashem. A gente está no finalzinho do capítulo que a gente falou, um dos capítulos mais importantes, que é de Tahlit Briah. Quantas pessoas vivem uma vida inteira sem saber qual que é o propósito da vida? Muitas vezes, infelizmente, a gente não sabe nem qual que é o propósito da vida, então a gente falou um pouquinho na aula passada o que é o propósito da vida, o que a gente veio fazer aqui no mundo, de tentar chegar na perfeição, por que Deus já não criou a gente com perfeição, para que a gente possa ser dono da nossa perfeição e a gente possa ter o mérito do Olam Abá pelo esforço, não receber uma coisa pronta, não receber uma coisa que a gente não se esforçou por ela, que isso, o Zohar HaKadosh fala que seria o Nehama de Kisufa, seria o pão da vergonha. Quer dizer, a gente receber coisas que você não teve mérito para isso, isso vem junto com uma vergonha. Por isso que a gente tem tanta vergonha de pedir, uma pessoa que tem que pedir dinheiro, Deus nos livre, mesmo que não seja para ele, por uma causa, não é uma coisa simples, né? Você pedir alguma coisa para alguém. Por quê? Porque vem junto com aquela sensação que eu não mereço, não fiz nada para merecer. Ninguém tem vergonha no final do mês de receber o salário. Por quê? Porque eu trabalhei, eu fiz alguma coisa, mas receber, se não teve algum esforço, então Deus ele criou essa possibilidade da gente se esforçar para chegar na perfeição. Quer dizer, ele criou a gente imperfeito, intencionalmente. Isso é mais um motivo para a gente saber perdoar as pessoas, saber passar por cima, porque a gente foi criado com imperfeições e tudo isso é parte do propósito de Hashem. Também a imperfeição do outro é parte do nosso trabalho de aperfeiçoamento, né? Para a gente trabalhar a paciência, para trabalhar o perdão também com as pessoas. Tudo isso é para a gente, Bezrat Hashem, poder chegar na perfeição. Então ele fala, Vehine lesheyu ametziut ainanim ashonim haele shel shleimut vechisaron shezacharnu. Então, para a gente poder existir com essa contradição, a gente tem, por um lado, a possibilidade da perfeição e, por outro lado, essa possibilidade de ter falhas, de ter defeitos. Então, ele precisa ter uma estrutura especial, precisa ter uma preparação especial para poder ter essas duas possibilidades. A efsharut leishnei ha'inyanim beyecholet alehem shetiknei hashleimut veteadir min ha'hisronot sheimatzu la beemtzaut ledavar hazeh. Então, tem que ser dado, tem que ser criado todo o sistema, todo mundo foi criado para dar para a gente essa possibilidade de poder chegar na perfeição, mas todo momento tem que fazer as escolhas certas. Você está falando do universo. Do universo, mas para o ser humano. Quer dizer, o ser humano ele tem que ser colocado num sistema onde ele tenha escolha, onde ele pode escolher o lado certo e o lado errado, Deus nos livre. A gente sabe que tem um certo e um errado, isso não é nossa escolha. Quer dizer, o livre-arbítrio não é escolher o que é certo e o que é errado. Isso é definido por Hashem. Isso não tem discussão nenhuma. O certo e errado é absoluto. A gente tem a opção de fazer o certo, ou Deus nos livre a opção de fazer o errado. O livre-arbítrio seria, em Tânia, o tzimtzum ou a gvura, alguma coisa assim, ou não tem nada a ver? Não conheço muito dessa parte, mas profunda aí do... Estou começando a estudar um pouquinho num curso de psicologia mais... Não, é uma psicologia da alma, interessante, de conhecer um pouquinho todas as forças da alma, mas tudo isso, de novo, é para a gente poder fazer as escolhas corretas e, proporcionalmente, tem que ter alguma coisa que puxa a gente para baixo, alguma coisa que faz com que a gente sempre tenha, não importa o nível que a gente está, sempre o Yetzer Hara vai estar puxando a gente para baixo. Então, a gente falou que seria até o paralelo da força da gravidade. Tem alguma coisa que o tempo inteiro está puxando a gente para o lado material. Então, isso tudo é parte da criação de Hashem, e para dar para a gente a possibilidade de liknot et hashlemut, adquirir a nossa perfeição, e nevadai shepratim rabim veshonim tzarich sheimatzu babriah. Então, Deus teve que criar todos os detalhes, tudo que tem no mundo, nada é por acaso. Tudo Deus faz sob medida para a gente poder ter esse ambiente para fazer as escolhas corretas. Veio Husim Rabim, Bena Pratimaele, Ache Yatzliah Hatachlit, Amehuvan Ba. Então, a gente tem que entender
que tudo que acontece, não existe nada no mundo que é por acaso, que não tem nenhuma força, não tem dentro do corpo humano nenhum membro, nada que é por acaso. Tudo foi criado no limite da perfeição para o nosso trabalho. Então é interessante, a gente precisa muitas vezes, né, parar para refletir, para encontrar esse nível de perfeição, de como funciona. Eu vou dar um exemplo, não lembro se a gente falou na aula passada, que todo o sistema digestivo está na barriga, fora a boca, que está na cabeça, que é parte do sistema digestivo. A Hashem poderia ter feito uma boca na barriga, já que todo o sistema digestivo está na barriga, por que Deus não colocou a boca também na barriga? Tá bom, seria estranho, mas a gente já estaria acostumado, porque todo mundo ia nascer desse jeito, e esse seria o normal. Seria melhor, né? Então, Estranho, bem melhor. A boca está na cabeça e o estômago embaixo. Tem que fazer todo um cano, não faz o cano, faz direto a alimentação no estômago. Olha a lição que a Hashem está dando. Você pode comer com o estômago ou você pode comer com a cabeça. A Hashem quer que você coma com a cabeça. Com a cabeça, por isso. Então, por isso que a boca é perto do cérebro, para a gente comer com a cabeça. A gente também, na hora da comida, é uma decisão. A gente vai ver depois que, na verdade, qual que é a decisão verdadeira, se a gente vai seguir o nosso lado intelectual ou o nosso lado material. Essa é a luta o tempo inteiro. Se eu vou fazer o que é certo, o que é o melhor, mesmo que não seja o mais gostoso, ou eu vou seguir os prazeres, vou seguir os desejos e vou acabar indo atrás do mundo material. Essa é a luta que a gente tem 24 horas por dia. Intelectual material, você está falando. Intelectual, né? versus o material. Porque o intelectual seria a parte mais espiritual. Todo o conceito do intelecto tem a ver com a nossa alma. Tanto que está escrito que Adam Arishon, quando Deus soprou dentro dele uma alma de vida, então o que nos pergunta, mas peraí, os animais também têm uma alma viva, também eles têm uma alma de vida. Qual a diferença da alma do ser humano em relação à alma dos animais? Fala que a diferença é o intelecto e a fala. São as duas coisas que diferenciam o ser humano de todas as outras criaturas. Então, o intelecto tem a ver com a Neshama. Quer dizer, todo o entendimento das coisas, a gente acha que é o cérebro, que tem uma coisa física. Óbvio que Deus ele faz tudo através do mundo material, mas todo o pensamento, todo o intelecto é uma influência da nossa Neshama. Uma criança da família teve dificuldades motóricas, Sim. Teve paralisia, e eu fui consultar uma orientação a Israel, queria saber. E você sabe que ela me falou? Ela falou assim, eu só quero saber se ela fala. Uau. Porque isso já muda tudo, a fala já muda tudo. A fala muda tudo. Quer dizer, ela pode ter lesões, mas isso não vai interferir na inteligência. Se ela falar, é sinal que a inteligência está... O próprio Talmud fala que, por exemplo, uma pessoa que é surdo-mudo pela Torá, ele está isento das mitzvot. Ele está isento de todas as mitzvot, porque ele é considerado uma pessoa incapaz. O mundo dele fica muito... Principalmente numa época que as pessoas que eram um surdo-mudo, ele não tinha o braille, não tinha braille para cego, mas não tinha formas de comunicação, exatamente. Não tinha como se comunicar, não tem todas as técnicas que hoje em dia para pessoas que têm algum tipo de... E como o surdo-mudo ele aprende a ler? Não, hoje em dia tem muitas técnicas. Hoje tem técnicas, mas antigamente a gente não tinha. No especial também é liberado da atenção? Aqui também falando uma pergunta interessante, né? Às vezes a gente tem que tirar alguns órgãos do corpo, por exemplo, tirar uma amígdala, um adenoide, se tem alguma coisa a ver, se tem alguma coisa a ver com a Neshama. Isso não tem nenhum problema. Não é que a gente perde uma parte da Neshama, se tem que tirar alguma parte do corpo, porque a Neshama, na verdade, ela se conecta com o corpo, mas ela não é parte do corpo. E quando a gente recebe? A nossa Neshama? Não, recebe. O órgão, então. Não é que a gente... A nossa Neshama, ela está conectada com o corpo, mas não é que se vem um órgão, não é que vem uma alma, que vem alguma coisa a mais. Na Bíblia tem um estudo que as pessoas que receberam transplante, elas recebem algumas características diferentes. É interessante. É interessante, é profundo. Sim, quem se aprofunda deve captar alguma coisa que tem a ver. Pode ser.
E quando Que é deve enterrado, influência. tem que enterrar com o membro que foi retirado. assim. Normalmente sim. Normalmente até no momento da morte não é bom nem tirar sangue, nada. Não, em pé, quando fez. Sim, mas, por exemplo, essas partes que podem ser tiradas, um apêndice, uma coisa, Normalmente não se guarda, normalmente não se guarda. Tem que enterrar. Mas não guarda nada. Não, normalmente não se guarda. Então ele fala o seguinte, Ulam, Abria, Asher, Itadal Inyan Gadol Hazeh. Então, essa criatura que foi preparada para tudo isso, quer dizer, o ser humano, Ledveikud Boit Barach Shemo, Moshe Zaharno, e Tikra, essa é a parte principal, né? A parte Ikarit Shelabria. Então, como a gente mencionou no finalzinho da aula passada, nunca a gente pode, de novo, sem entrar nas discussões que hoje em dia sobre o direito dos animais e não sei o quê, mas uma coisa tem que estar muito clara para o ser humano: o centro da criação é o ser humano. Existe uma proibição da Torá de tsar balei haim, de causar sofrimentos desnecessários para um animal, mas nunca a gente pode colocar um animal e um ser humano no mesmo nível. Eu recebi uma gravação, óbvio que é uma piada, mas é uma piada baseada em fatos reais, que tem um mendigo e um cachorro. E aí a pessoa começa a falar para o mendigo, né? Passa uma pessoa na rua e fala assim, mas coitado do cachorro, ele mora na rua. Aí ele falou, ele mora comigo, eu também moro na rua. Tá bom, mas você é mendigo, mas coitado do cachorro. Mas ele fica no frio aqui. Ele falou, se está frio, ele fica comigo aqui. Não, mas você precisa aquecer então, cachorro, você não pode deixar. Ele falou, não, mas eu não tenho cobertor nem para mim. Ele falou, não, mas não importa para você, importa para o cachorro. Eu Então, vi 3 vídeos que eles são interessantes, mas um é o cachorro fazendo yoga. Com já a tem pessoa. psicólogo para cachorro. Hoje em dia, O cara gritando com o cachorro e o cachorro protegendo o filhote. E o outro, ele joga 3 biscoitos e um está na perna do cachorro. Aí o cachorro esconde o que está na perna e ele pega os outros. Ele come. É tudo treino, né? Sim. Então ele fala que o centro da criação é o ser humano e todo o resto foi criado para servir o ser humano. Então tem que saber que essa é a ordem de prioridade das coisas. A criatura principal que foi criada para todo esse propósito é o ser humano. Então isso também já ajuda a gente a entender que tem aquela pergunta, vamos para Marte ver se tem vida fora da Terra. Mesmo que exista vida fora da Terra, o centro da criação é o ser humano criado nesse mundo. Pode até existir alguma criatura, não tem nada a ver conosco, não vai ter livre-arbítrio. A única criatura do universo que tem livre-arbítrio, a Torá está falando para a gente, é o ser humano que foi criado nesse mundo. Então, isso E o livre-arbítrio é um grande presente, né? é um presente que é o que permite a gente ter o mérito do Olam. E subir. Não, mesmo em qualquer outro mundo não existe. A Torá está falando para a gente que não existe vida com livre-arbítrio em nenhum outro lugar do universo. O livre-arbítrio é letov lerá, né? Sim, para permitir para a pessoa, Deus nos livre, isso abre a possibilidade da pessoa também escolher o errado. Então, a gente tem que fazer um bom uso do livre. Deus nos livre, mas os nossos sábios, eles falam que uma pessoa pode reencarnar em animais, muito não fazer, cara. até mesmo pode reencarnar em objetos. Não, precisa estudar e botar na prática. 200 aulas não faz nada fácil. 20 aulas e faz o máximo possível e vê se é fácil. Não, óbvio. Precisa estudar e precisa colocar na prática. Casa bem Mizrahi, né? E aí chega o filho da senhora e começa a discutir com o irmão. Aí os dois falam, vamos tirar aqui pau e quebrar o pau lá fora. Vamos. Não. Por isso. Tira isso aqui, porque eu vou te quebrar a cara. Mas eu já ouvi várias brigas assim também, na rua. Eles estão fazendo cada um. Olha, foi difícil. Uma até com tiroteio, a gente estava voltando do Sheva Bravo, Uau. assim, umas 1 da manhã, eu acho, porque ficou da brincadeira e tal. E era perto até, a casa do hotel que a gente estava. Só que no caminho
2 rapazes da Yeshiva se pegaram. 15, 16, 17, não sei, 18, no máximo 18, acho que até Mas tem todo se esse gado. pegaram numa pancada que eu não via há séculos. Uau. Aí chamaram a polícia, chegou o carro de polícia, a gente no meio do fogo cruzado, né? Porque a gente estava passando bem. Aí chegou os policiais também, todos novinhos. Ele gritava e o rapaz não parava. Nossa, aí aí apontou a arma, tipo, Luiz, isso vai. Não vai terminar bem, né? Bem, aí chegaram, imobilizaram o rapaz que estava fugindo. Não, Deram um choque. feio o negócio. Ah, não sei, aí depois a gente foi embora, não queria Por isso. mas a sensação foi muito desagradável. Tem que separar, triste, tem foi que separar o que é a Torá e o que é o ser humano. O ser humano é o livre-arbítrio, exatamente. Rapaz, quiser. Às vezes tem educação, às vezes, muito aberta lá. Muito cada um. Demais, ela vive, né? Tá Sim, muito sim, sim. difícil, mas É a parada gay mais aberta do Oriente Médio, da Europa. muito aberta. Sim, Demais. Faz Então, parte também, né? ele- Do livre-arbítrio, É o né? livre-arbítrio. Isso é a prova que o livre-arbítrio ele existe. Mas a gente nunca ensinou isso. Assim. Mas, Aprende. infelizmente, Aprende. está chegando muita coisa aqui também. Aprendem. Então, Não se incomodam. ele fala, então, que tudo isso foi criado para o ser humano, e ele fala, Askalá, Vekol Midotovot, Reminyanei Shlemut, quer dizer, o intelecto e todos os bons traços de caráter, isso é o caminho para a gente chegar na perfeição, e a Homer Midot Araot e todo o materialismo. Quer dizer, materialismo, de novo, a gente precisa do mundo material, mas a gente não deve ser escravo do mundo material. Toda a escravidão do mundo material e todos os traços de caráter negativos, isso são as falhas que a gente precisa consertar. Então a gente tem aqui esses dois lados, a gente tem que sempre escolher o lado de tentar chegar na perfeição. Então agora ele vai explicar um pouquinho como é a construção do ser humano para permitir o livre-arbítrio. Quer dizer, toda a nossa forma, essa junção, que isso já por si só é um milagre aberto, como você junta uma coisa espiritual com uma coisa material. A gente não para muito para refletir nisso, mas só o fato de existir uma alma presa num corpo material, como se prende uma coisa espiritual em alguma coisa material? Entre aspas, é que nem segurar a luz, é que nem prender luz numa caixa. Não teria como prender luz numa caixa, porque é uma coisa que não tem material, você não consegue prender isso num objeto material. Consegue, né? Exatamente. Então, isso é uma das coisas que a gente agradece na Brahá, quando a gente usa o banheiro, que a gente fala o mafli lassot. Hashem, ele faz maravilhas, faz milagres, e um dos milagres é essa junção do corpo e da alma. Isso é um milagre aberto. Então, vamos entender como que é essa construção, para a gente poder ter o livre-arbítrio na prática. Não adianta o livre-arbítrio ser uma coisa teórica. O livre-arbítrio tem que ser do corpo, do material, com o espiritual. Então, isso é um milagre aberto a acontecer. Então, ele falou, como o ser humano é essa criatura que foi criada com o potencial de se conectar com Hashem. De novo, potencial não quer dizer que a gente vai se conectar. A gente tem a escolha, a gente tem a opção de se conectar com Hashem em todos os atos que a gente faz na vida, ou Deus nos livre de se desconectar com Ele. Vehia mutelet ben ashlemut ve'achistronot, e a gente tem que estar colocado entre a perfeição e as falhas, ve'ayecholet be'adol liknot ashlemut, com a possibilidade de chegar na perfeição. Ulam tzarich sheyezeh bebchirato uretzono. Isso tem que ser 100% por escolha do ser humano. Deus não pode obrigar a gente a tomar decisões. É isso que a gente aprende de um passuco muito interessante. No finalzinho da Torá, está escrito que Deus ele fala para a gente, olha, eu coloco diante de vocês a vida e a morte, a brahá e a klalá. A brahá e a maldição, o bahar tabahaim. Escolham a vida. É como se Deus estivesse pedindo para a gente. Por que Deus está pedindo para a gente? Escolham a vida, escolham a brahá. Ele não pode escolher pela gente.
ele, entre aspas, dentro desse processo, ele é, entre aspas, obrigado a dar para a gente um livre-arbítrio, para a gente poder ser merecedor do Olam Abá, a gente tem que ter essa escolha de querer fazer. Então, a Hashem está como se implorando, como um pai que está pedindo. O pai não pode tomar decisões para o filho. O que eu posso fazer por um filho? Eu posso instruir, eu posso ensinar, eu posso educar, mas algum dia quem vai ter que atravessar a porta e fazer é o filho. A gente não pode decidir pelos nossos filhos. Hashem, entre aspas, também, ele não pode, dentro do sistema que ele criou, ele não quer obrigar a gente para poder justamente dar o mérito. Então, ele quer dar para a gente a opção de poder fazer as escolhas corretas, porque se ele obrigasse, lo yanikra bemet bal shlemuto, a gente não seria dono da nossa perfeição. Você foi obrigado a fazer uma coisa. Então você não é dono, você não é merecedor disso. E nem no bala, porque você foi obrigado a adquirir a perfeição, você não escolheu isso. Então, tudo que a gente não escolheu, você não tem mérito nenhum. Se a gente não tivesse, então, o que a dona Cláudia falou, por que é tão importante o livre-arbítrio? Por que o livre-arbítrio é algo tão especial? Porque é o que dá mérito para a gente. Se não fosse o livre-arbítrio, não ia existir mérito nenhum. Então, quando que é o aniversário do livre-arbítrio do ser humano? Rosh Hashanah. A criação do ser humano é o aniversário do livre-arbítrio do ser humano. Ele escolhe. É uma das coisas que a gente está comemorando, essa possibilidade de escolher, de poder escolher sempre o lado certo e Bezrat Hashem poder chegar na perfeição. Palavrinha, Rabino, Sim. que o livre-arbítrio, as pessoas se confundem, sabe? Porque eles falam, minha vida é ruim porque Deus não me deu, porque não sei o que me aconteceu. É a política da vitimização. Sim, sim. E não, tipo, eu agora tenho que mudar de caminho, ou eu tenho que escolher coisas melhores. Né? Olha, eu escutei do Rav Yohanan Zweig, muito interessante. Se a gente pega as alahot do Rambam de Tchuvá, tem alahot, tem leis de como fazer Tchuvá. Tem detalhes do que é considerado Tchuvá, o que é uma Tchuvá completa. Tem um livro, por exemplo, do Rabbeinu Yonah, o Sharei Tchuvá, também, ele se alonga explicando todos os passos da Tchuvá, os 20 princípios da Tchuvá verdadeira. Então, quer dizer, tem leis, é uma mitzvah. Tchuvá é uma mitzvah da Torá. Então, a gente tem mitzvah. Tchuvá a gente acha que é virar religioso, não é? Tchuvá a gente fez uma coisa errada, é consertar. O Rambam em nenhum momento menciona, por exemplo, a pessoa ela teve algum trauma de infância, teve alguma experiência negativa. O Rambam não fala nada sobre o passado da pessoa. Quando ele está falando da Tchuvá, ele não menciona nenhum trauma. Por exemplo, a psicologia lida muito com isso, né, do passado da pessoa, se ela teve um trauma, a hipnoterapia da pessoa tentar voltar para o ponto que ele passou por alguma situação, parece que a Allahá ignora isso. O Baal Shem Tov também, né? Ele Mas diz já que dali... Exatamente, o Baal Shem Tov conseguia ver muito das ele vidas diz que é porque anteriores. Os rebes, inclusive, também tinha perdido a mãe cedo e tal, mas ele bate na mesma tecla. Aquilo é uma coisa, isso aqui é outra. Então, o que o Rav Yohanan Zweig fala? Por que o Rambam não menciona o passado da pessoa na Tchuvá? Porque isso é o livre-arbítrio. Deus ele manda para a pessoa exatamente a situação que ele pode vencer aquele teste. Isso que ele teve uma dificuldade, ele teve um trauma, ele passou por alguma coisa, isso só engrandece ainda mais se ele conseguir chegar no objetivo. Então, tudo isso são ferramentas que ele pode usar. Óbvio, a gente pode usar ferramentas para ajudar a pessoa de uma maneira um pouco mais específica para vencer uma certa dificuldade, mas, em última instância, não importa o que a pessoa passou na vida, a gente tem o livre-arbítrio, você tem escolha. Eu posso escolher querer fazer o certo, independente de tudo que aconteceu na minha vida até agora, eu tenho opção de, a partir de agora, eu quero fazer a escolha correta. Isso é livre-arbítrio. Então, muita gente confunde, por exemplo, livre-arbítrio é escolher o sorvete de morango ou de chocolate. Isso não é livre-arbítrio, isso é escolha, isso é vontade. Isso é escolha de caloria. Mas o livre-arbítrio verdadeiro é escolher entre o certo e o errado. Isso a gente tem, não importa qualquer situação que a gente tenha passado na vida, em última instância você ainda tem a possibilidade de fazer a escolha certa. Isso é o livre-arbítrio do ser humano. Poder, em qualquer situação,
a gente fazer as escolhas E corretas. chegar nesse ponto, né, Rabino? A pessoa Sim, tem que sim, chegar sim. nesse ponto. Ao invés de E o entender... judaísmo faz isso. Sim, A Torá, ela te leva para esse ponto. Exatamente. E é justamente a diferença principal do que aconteceu com David Ameller e que aconteceu com Shaul Ameller. A Guemara pergunta, Shaul Ameller fez um único erro que ele não matou, ele tinha que ter matado Amalek, e ele não matou, deixou o rei Agag por um dia vivo, e com isso a gente quase foi exterminado lá em Purim, por causa desse erro de Shaul Ameller. Mas está escrito que David Ameller fez dois erros grandes também. Por que David Ameller foi perdoado e não perdeu o reinado, e Shaul Ameller não foi perdoado? Ou seja, Shaul Ameller fez um único erro e David Ameller fez dois erros. Então, olha o que a Guemara responde, que quando o profeta veio dar bronca em David Ameller, o que ele falou? Hatati. Eu errei, eu assumo que eu errei. Quando Shaul Ameller tomou bronca do Shmuel Hanavi, o que ele falou? Hatati. Ele também assumiu que ele errou, só que ele continuou a frase. David Ameller parou a frase aqui. Hatati, ponto, errei. Eu assumo meu erro, eu errei. Shaul Ameller continua a frase. Eu errei porque o povo me pressionou. Destruiu a Tchuvá. Acabou a Tchuvá. Porque a Tchuvá é eu errei e eu quero consertar meu erro. Isso é Tchuvá. Mas quando você já começa, não, eu errei mais porque... Acabou. Você errou, você tinha livre-arbítrio. A outra pessoa, ela também errou, ela também te causou isso, mas em última instância você tinha livre-arbítrio. Você podia fazer a escolha correta. E ele trouxe, né, o Shaul, ele trouxe o bezerro do Amalek. Não, ele trouxe os animais também que ele tinha que ter matado. Ele falou, não, é para fazer corban para Hashem. E aí, o que o profeta falou para ele? Hashem prefere mais que você escute a vontade dele do que você faça 1000 korbanot. A vontade de Hashem vale mais do que 1000 korbanot. Não é os korbanot. Não adianta fazer korban e não escutar o que Hashem pediu. É o que a gente está falando. Não adianta a pessoa vestir kippah, tzitzit e não sei o quê, e não fazer o que Hashem está pedindo. Quer dizer, não colocar a Torá dele na prática. Ele tem que colocar a Torá na prática no dia a dia, nos testes, na forma que ele vai lidar com as pessoas. Agora, não além, mas quantas vezes a pessoa ela tem tzitzit, tem kippah, tem todo o equipamento e bate no peito em Rosh Hashanah e é desonesto nos negócios no dia a dia. Então, quer dizer, onde está a Torá dela? Carnaval sambando. Não, tem um livre que faz também esse tipo de coisa, que vai em lugares... Não, deve ter, certeza que deve ter. Então, de novo, tem que separar o que é o Yehudi, é alguém com livre-arbítrio, que pode tropeçar, que pode cair, que pode fazer averot, mas a gente tem que saber que a Torá é a possibilidade da gente sempre tomar as decisões corretas, é o nosso manual para tomar as decisões corretas. Então, Hashem, para dar para a gente essa escolha, para que tenha o equilíbrio verdadeiro entre os dois lados, a gente não seja obrigado a escolher nenhum dos dois lados, e a gente tem que ter a escolha total do lado que você quer seguir. Você quer seguir o lado bom ou Deus nos livre? E é interessante, quer dizer, para manter esse livre-arbítrio, o lado material é um lado que puxa a gente muito. Tinha uma música do Erasmo Carlos, que tudo que é bom é ilegal, é imoral ou engorda. E é verdade, essa frase é muito sábia. Se a gente prestar atenção na vida, a maioria dos prazeres do mundo material, eles são muito tentadores. A gente pega tudo que é muito bom, é ilegal, é imoral ou engorda. E é verdade, as comidas mais gostosas fazem mal para a saúde. Por que acontece isso? É intencional. Hashem quer que você escolha. Qual que é a tua escolha? Você quer um mundo material que destrói teu corpo, e o corpo, na verdade, é uma ferramenta para eu poder fazer as mitzvot. Se meu corpo não funcionar bem, eu não consigo mais fazer as mitzvot do jeito que eu poderia fazer. O que a gente faz? Escolhe o prazer momentâneo e abre mão de um prazer verdadeiro. Isso é o livre-arbítrio. Então, o Satan tem as armas dele. Ele tem... O tempo inteiro ele está bombardeando a gente com as armas dele para a gente fazer as escolhas erradas. E o intelecto, ele tem que fazer as escolhas corretas. Então, por isso que o ser humano, te comentou isso, o ser humano ele é uma das poucas criaturas que ele anda ereto. A cabeça está acima do coração, que está acima do fígado. O fígado é o desejo, o coração é a parte emocional e a cabeça é o intelecto. Então, quer dizer, humano
é um dos únicos, uma das poucas criaturas no universo inteiro que ele anda ereto. A cabeça está acima do coração, que está acima do fígado. Um cachorro não. O cachorro ele está tudo no mesmo nível. O cérebro, o coração e o fígado, eles estão no mesmo nível. O O cachorro coração toma acima. do fígado. O fígado representa os desejos do mundo material. É interessante que o cérebro é moar, o coração é o lev e o fígado é o kaved. Então, as iniciais, Melech, Lev e Kaved, Moach, Lev e Kaved, formam a palavra Melech. A pessoa é rei, ele tem domínio, ele tem autocontrole se a cabeça está acima do coração e do fígado. Se a pessoa está com o coração na frente, ele vira um Lemer. Lemer é um tonto. Então, a gente fala de uma pessoa que está apaixonada, né? Que a pessoa está boba. Está boba, realmente, ela não está mais usando o intelecto. Às vezes a pessoa, conheço já contato assim, com alunos que estão, óbvio que estão com a pessoa errada, mas não conseguem enxergar. Aí você fala para a pessoa, não, mas olha, a pessoa não te trata do jeito que deveria, é uma pessoa egoísta, e não é uma pessoa, não, mas eu gosto quando eu estou com ele. Tá bom, mas você está fazendo a escolha errada para a tua vida. É alguém que você vai estar para o resto da vida e a pessoa não consegue tomar a decisão correta. Por quê? Porque virou um lemer, virou um tonto, não consegue mais pensar racionalmente. E o pior de tudo, os desejos vêm na frente, o que ela vira? Plum. Não tem mais nada que diferencie essa pessoa de um animal. Ela toma decisões pelos desejos. Isso os animais também fazem. Isso você perdeu a tua forma de ser humano, tua surá de Ben Adam. A gente, Deus nos livre, toma as decisões. Moach, Lev e Kaved. E o Moach é o quê, Camilo? Não, as iniciais, quando começa pelo Moach, formam o Melech. Vira o rei. Mas os pais ensinam, certo? Não, os pais ensinam, mas, de novo, existe sempre o livre-arbítrio. A pessoa vai chegar um momento que ele vai ter que... Não, normalmente, com a educação dos pais, se a educação foi dada da maneira correta, a criança vai conseguir depois da idade seguir isso, levar isso para frente. Eu estou tentando com a questão da dieta, da compulsão, né? Sim, comida. E quando o senhor fala isso, me tocou profundamente, né? Como realmente é difícil. A gente vira escravo do mundo material. A gente é literalmente escravo. Literalmente. De celular, dos prazeres do mundo material. A gente vira escravo. E eu já consigo controlar um pouco. Não, eu vou fazer uma refeição antes de ir para o docinho, né? E realmente intelectual. Sim. A escolha... A escolha vai pela cabeça. E quando você fala isso da Torá, pera só um pouquinho. Quando você fala isso da Torá, me emociona isso, sabe? De falar, nossa, até isso está escrito? Está tudo. Mas você já está num lugar santo, por que que... Não, mas o lugar, de novo, Hashem, em todos os segundos da vida, tem que ter livre-arbítrio. Então, o Satan sempre vai dar um jeito, não importa onde você está, o nível que você está, sempre vai ter alguma possibilidade da pessoa fazer a escolha errada. Não adianta estar no lugar santo. Ele está falando do homem dentro. Porque os desejos dentro do ser humano ainda estão borbulhando lá dentro. Então, não importa o lugar. Óbvio que assim, o ambiente ajuda muito. Se você está no ambiente certo, com as pessoas certas, isso já ajuda muito. É o que a gente falou. Você anda em Eretz Israel na rua, você tem... Só isso já te joga para cima. Mas isso não te isenta de tomar decisões erradas. Só deu uma consulta de nutricionista. Então, olha que interessante. Então, ele fala que para isso, para ter esse livre-arbítrio verdadeiro, então precisa ter duas partes independentes do ser humano. Alguma coisa que vai puxar ele para o lado material e alguma coisa que vai puxar ele para o lado espiritual. Ele fala, Yoda da Varazé, Nishlam Karaui, para que isso se complete, né, da maneira correta, Gazra Chochma Elyoná, Sheadam Murkav Mishnei Afachim. O ser humano tem que ser composto de dois opostos. A gente tem que ter dentro da gente dois opostos, cada um puxando para o lado oposto. O material puxando para baixo e o espiritual puxando para cima. Então, tem uma luta 24 horas por dia. E aquela parte que o rei Davi falou que ele já tinha o coração vazio, é que ele não tinha mais Yetzirah? Então, isso não existe. Talvez ele está escrito que tanto Abraham
quanto David Amelech conseguiram dominar o seu Yetzer Hara. Não que eles não têm mais o Yetzer Hara, mas através do intelecto, eles conseguiram dominar o Yetzer Hara. Então, eles conseguiam, mesmo que o Yetzer Hara, até o último suspiro, o Yetzer Hara vai estar atrapalhando a gente. Mas eles conseguiam dominar com a parte intelectual deles. Chegaram no nível ele fala que David Amelech fez muitos jejuns, fez muitas coisas para chegar nesse nível. Aonde começou Rabino, nossa, menção de Davi? Quem foi o primeiro que falou dos sacrifícios em dominar o Yetzer Hara? Não, isso desde o Damarishon já existiu uma transmissão. Qual que é o objetivo? Não, Até antes, quer dizer, quando Deus colocou Adão no mundo, ele não podia colocar Adão sem instruções, porque senão não seria correto com Adão Arishon. Ele recebeu as instruções, quer dizer, ele já tinha um certo nível de Torá, uma Torá oral que foi transmitida por Deus. Ele já tinha muita claridade do certo, do errado, ele já sabia o que ele tinha que fazer, mas ele tem livre-arbítrio, tanto que ele tropeçou. A gente vê que o livre-arbítrio, ele funcionou, ele tinha a escolha correta e ele fez a escolha errada. E que também ele precisava completar alguma coisa. Ele foi criado, exatamente, ele foi criado com uma imperfeição e ele poderia, através de escutar a vontade de Hashem e vencer o seu ego, porque o que é a gente fazer as escolhas erradas? O ego. Escolher o que eu tenho vontade. Não, mas tem um certo de Hashem. Não, mas eu quero fazer o que eu tenho vontade. Esse é o ego. Quando eu me anulo perante Hashem, então eu estou vencendo o meu ego. Então, o trabalho do ser humano é essa anulação perante Hashem, pegando a Torá como manual de instruções. Então, eu vou fazer o que Deus me pediu para fazer e não o que eu tenho vontade de fazer. Não é fácil. A gente sabe na prática como não é fácil. Quer dizer, da hora que você acorda até a hora que você vai dormir, tem uma maneira correta de fazer as coisas. Inclusive, acordar, existem alahot de como acordar. Para começar o dia, tem alahot de como a gente vai dormir. Quer dizer, tem tudo que a gente vai fazer na vida. A gente tem que se alimentar, tem alahot de como se alimentar. A gente vai dormir, tem alahot de como dormir. Tudo que a gente faz na vida tem uma maneira correta de fazer. Tem um manual, né? Então, tem um manual para isso. A Hashem deu esse manual e ele colocou esses dois opostos dentro da gente que estão lutando o tempo inteiro. É uma luta. Está escrito no livro Mesilat Yesharim, o Rav Moshe Chaim Luzzatto chama isso de uma luta 24 horas por dia. Quando termina essa luta? Quando a pessoa falece. É o único momento que termina a luta de verdade. Que bom que você falou isso, então já não tem que ter medo. Mas Né? tem alguma ligação, alguma coisa parecida no Alambrado, no Vindouro? Com regras, com algumas coisas. Então, de acordo, ele vai entrar um pouquinho lá para frente, mas ele falou o seguinte: de acordo, existe uma discussão grande do Rambam, o Maimonides com o Ramban, o Nachmanides. O Rav Moshe Chaim Luzzatto segue a linha do Ramban. Então, só para a gente não confundir, a gente vai explicar da maneira como o Ramban explica isso. O Ramban ele fala o seguinte, que a gente tem um mundo material que é limitado. Tudo isso ele vai trazer nesse capítulo aqui. No próximo capítulo, ele vai entrar nesse ponto. Como que a construção do mundo para poder chegar no objetivo de Hashem. Existe um momento temporário do mundo material. Quando terminar, qual que é o tempo que Deus estipulou? 6.000 anos. Depois disso, vão ter os 1.000 anos do Tohu Vavohu, que vai ter uma nova existência só espiritual. E depois do ano 7.000, o Olam Abá vai ser construído no mundo material. E, de novo, o corpo e a alma vão se juntar, só que agora, com uma diferença fundamental, nesse momento que a gente está agora, o corpo e a alma têm a mesma força. Esse é o livre-arbítrio, esse é o equilíbrio. O corpo pode dominar ou a alma pode dominar. É o que a gente está vivendo. A gente sente a força do corpo. Não, a gente sente a força do corpo, de fazer as vontades, de fazer o que eu quero, dos caminhos mais curtos, né? De sempre fazer o que é mais fácil e o que é mais que me dá um prazer imediato maior. Então, é a escolha que as pessoas fazem, que a gente brincou, que é a cabine do Silvio Santos. Né? Que tá perguntando, você troca o seu Olam Abá por um prazer de 1 minuto? E a pessoa, às vezes, fala assim. Ela troca o mundo vindouro por um prazer instantâneo. Você larga a sua família para ir morar no... Não, Deus nos livre.
se a gente pegasse uma pessoa que está cometendo um ato de adultério, você troca toda a tua família e todas as coisas boas por um momento de prazer, as pessoas respondem sim, trocam. Quer dizer, óbvio, quando o desejo domina, a pessoa já não pensa mais. O intelecto dela está escrito que ninguém faz averot a não ser que entre um espírito de besteira na pessoa. O intelecto dela fica turvo. Os prazeres materiais, eles turvam o cérebro da pessoa. Aí, nesse outro mundo, a alma vai pesar. A alma vai pesar 100%. A alma tem controle total sobre o corpo. O corpo não exerce mais agora uma força negativa. Só comporta ela. Exatamente. E os dois juntos agora vão se elevar espiritualmente. Então, é uma outra construção. Ele vai falar, ele entra um pouquinho sobre a construção do mundo material e do Olam Haba, como que funciona essa... Então, no mundo material, tem que ter essa igualdade. Olha como ele fala, Betimtza beinechem milchama. A gente está no meio de uma guerra. Já falamos esse conceito, mas eu vou voltar de novo, porque toda vez que eu vejo que eu vou numa festa e eu vejo as pessoas atacando, se empurrando para comer, eu sempre lembro desse conceito. A palavra lechem, pão, é a mesma raiz da palavra milchama, lechem e milchama. Você botou pão na frente de uma pessoa, você cria uma luta dentro dela. Essa pessoa acabou de entrar numa guerra. Então, essa pessoa agora tem a possibilidade de se comportar como um Ben Adam, como um ser humano, ou Deus nos livre, como um animal. Quer dizer, um animal, se você jogar... Me mandaram um vídeo há pouco tempo brincando como funciona Motzei e Pesach, né? Uma caixa de pãozinhos abre na frente dos macaquinhos pegando quanto eles conseguem. Infelizmente, muitas vezes o ser humano se comporta assim também, se comporta que nem animais. Tem uma história linda, linda, linda. Tinha um senhor que estava num campo de concentração, e o que os nazistas faziam? Eles não queriam só destruir o corpo, eles queriam destruir a alma do Yehudi. Então, eles colocavam 100 cubinhos de margarina com judeus esfomeados e soltavam 1000 judeus para pegar 100 cubinhos de margarina. Então, o que eles queriam ver? Eles se divertiam de ver os judeus se matando, um empurrando o outro, chutando o outro para pegar um cubinho de margarina. Tinha um senhor que ele nunca entrava nessa briga, nunca. Ele falava, eu prefiro morrer como um ser humano do que viver como um animal. Ele não entrava, ele não ia brigar pela comida. Mas contam que um dia ele entrou na briga. Ele entrou lá, ele saiu empurrando e conseguiu pegar um cubinho de margarina. E ninguém entendeu por que hoje ele entrou na briga. Falou que esse homem correu para o quarto dele, ele pegou fiozinhos do pijama, enrolou, ele cortou aquela margarina em 8 pedacinhos, ele mergulhou os 8 pedacinhos, não, ele pegou um fósforo que ele tinha subordinado um guarda, acendeu, Leadlik Ner Shel Hanukkah. Isso é um ser humano. Isso é um ser humano. A gente escolher se a gente quer viver, morrer como um ser humano ou viver como um animal. Então, não é uma escolha fácil, é uma milchama, é uma luta. E a gente vê com comida, as pessoas, entendeu? Mesmo em lugares, de novo, com pessoas de Torá, mas a pessoa vê comida, e não estamos falando de gente passando fome. Então, se fosse na Shoah, ainda dá para entender, pessoas que estão desesperadas. A gente vê numa festa, Baruch Hashem. Eu comentei uma vez com a minha sogra, né, que tinha os projetos do Kiruv que a gente fazia, e com sushi, com não sei o quê, para trazer os jovens de volta para o judaísmo. Aí minha sogra falou, ai, que bonito esse projeto, né? São crianças carentes. Eu falei, não, são crianças Baruch Hashem, de classe média, classe alta, não estamos falando de... E por que tem que dar comida para eles virem nas aulas? Então, é impressionante, a gente vê que o ser humano é movido por comida. Várias reuniões que eu vou, quando tem comida, dobra. Exatamente. Então, é o que me fala, não importa quem é o palestrante. Se tiver o Rabino Sushi, lota. Mas se o Marcelo colocar chocolate, eu venho mais. Então, olha que impressionante, a gente tem que ter esse lado material e esse lado espiritual, e simplesmente começa uma milchama, começa uma guerra entre o corpo e entre a alma, para ver quem que vai prevalecer, o intelecto ou a parte do desejo. Então ele fala, a Mishtalem Beshlemut, a Meutat, Veim Yaniach Hadam, Sheinatzach Bo HaChomer. Então, ó, se a pessoa ela fizer com que o espiritual vença,
ela vai se elevando e se elevando, se elevando, até chegar na perfeição. Quer dizer, o autocontrole é talvez um dos pontos assim, mais importantes, talvez é o resumo das mitzvot, é autocontrole. Não vai ver O quê? esse autocontrole. Não, Baruch Hashem, tem muitas pessoas assim que eu pessoalmente conheço e já são anjos, já são malachim. Foi a frase que o senhor falou agora, Aline? A última frase. Então, que se a gente Se o espiritual vencer, o espiritual vencer, quer dizer, o intelecto vencer, a pessoa vai se elevando até que ele vai chegar na perfeição. Mas Deus nos livre, ele fala, se o material vencer, então ele vai se afundando cada vez mais e os defeitos dele vão aumentando cada vez mais. Quer dizer, essa pessoa vai se afastando cada vez mais do objetivo dele. Então, isso tudo, todos esses desejos, tudo isso é parte do propósito da criação. Hashem criou a gente com esse sistema para que a gente possa fazer a escolha correta. Toda vez que a gente sentar na mesa, Bezrat Hashem, a gente tem que lembrar, verdade, a frase que a gente tem que se perguntar toda vez, eu como para viver ou eu vivo para comer? Para que a gente está comendo? Para que a gente está se vestindo? Para que a gente está fazendo todas as coisas? Para que eu estou dormindo? A gente pode dormir, a verdade é que todas as coisas que a gente faz na vida, eu posso fazer como uma mitzvah ou como uma transgressão. Não existe parve, não existe neutro no mundo, aqui nesse mundo. Comida a gente tem halavi, bassari e parve, tem neutro na comida. Mas nas escolhas da vida não tem neutro. Tudo que a gente faz na vida é uma mitzvah ou uma transgressão. Mas peraí, jogar futebol é mitzvah ou haverá? Normal, não teria problema. A gente poderia pensar que é parve, que é uma coisa que... Mas não é verdade. Ela pode ser ou mitzvah ou transgressão. Não existe parve. Se eu jogo futebol porque eu quero cuidar do meu corpo, eu quero que o corpo esteja saudável, eu sou muito egoísta, precisa ter uma bola para o time, uma bola para mim, mas eu vou aprender a tocar mais a bola, não vou querer só eu jogar, só eu aparecer, não vou tentar não machucar ninguém do outro time, não é porque é do outro time que eu preciso quebrar os outros e machucar, e só saber ganhar e não saber perder. Eu estou transformando esse futebol numa mitzvah. Agora, se eu estou indo no futebol em vez de ir na aula de Torá, ou estou fominha e não toco a bola para ninguém, ou no Shabat, estou quebrando o Shabat para ir jogar futebol, é uma transgressão. Então, tudo vai depender. Dormir. Dormir pode ser uma mitzvah ou uma transgressão. Antes de dormir, se eu parar para pensar, falar, Deus, eu quero descansar meu corpo para poder acordar amanhã com energia, com força, para poder cumprir a tua vontade. Cada segundo de sono virou uma mitzvah. E falam que tem que acordar como leão, né? Exatamente, mas tudo isso, quer dizer, a gente vai dormir fazendo o Kriyat Shema Lamitah, a gente dorme fazendo uma brachá e pedindo para Hashem proteger o nosso sono, e a gente acorda fazendo Modeh Ani Lefanecha. O que eu faço? Eu conecto, como se o sono, eu estou conectado o tempo inteiro com Hashem. Todas as coisas do mundo material, eu posso escolher se isso está me elevando ou se isso está me derrubando. O que é certo? O que me aproxima de Hashem. O que é errado? O que me afasta de Hashem. Às vezes, até uma mitzvah pode ser uma transgressão. A gente pode fazer mitzvot uma transgressão. É uma piada, mas é muito verdade. Uma vez perguntaram para um bahur, para um menino de Shivá, falou, como estava a conexão com Deus? Falou, olha, eu acordo todo dia às 5 da manhã, eu estudo 1 hora, aí depois eu me preparo para tefilá, aí eu faço a tefilá, eu já corro para tomar um café da manhã rápido para voltar para estudar, aí eu já estudo, aí eu já faço a reza da tarde, aí eu descanso 10 minutinhos para ter força para estudar de tarde, estudo a tarde inteira sem parar, paro um pouquinho para jantar, já corro de novo e até às 11 horas da noite eu fico lá no Beit Midrash estudando. Que hora que você quer que eu me conecte com Deus? Que hora? Ele está fazendo o quê da vida dele, então? Piloto automático. Então, muitas vezes, o Mesilat Yesharim fala que a gente cumpre as mitzvot, mitzvah tanashim melumadá, piloto automático. A mitzvah está virando uma verá. Você não está se conectando com a Hashem. Você está usando essa mitzvah para se desconectar com a Hashem, não para se conectar com ele. Então, é impressionante. Tudo que a gente faz na vida tem que parar para pensar o que eu estou fazendo. Então, assim, o livro Mesilat Yesharim, ele explica para a gente, para refletir, em vez de chegar na tefilá correndo, atropelado, cair de paraquedas, já está começando a tefilá, chega 1 minuto antes, 1 minuto.
Não estamos falando meia hora. Antigamente, sabe quanto tempo eles se preparavam para Tefilá? Nossa. 1 hora. Eles sentavam antes da Tefilá 1 hora para se preparar espiritualmente, e aí eles faziam 1 hora de Tefilá e levavam um tempo depois para voltar para o mundo material. Eles se desconectavam do mundo material. Não estamos pedindo 1 hora. 1 minuto antes da Tefilá. A gente parar e fazer. O que eu estou indo fazer agora? Eu estou indo falar com Hashem, Criador do Universo. Isso é a minha Tefilá. A gente às vezes faz a Tefilá e esquece que eu estou falando com Hashem. Eu faço a Tefilá para a parede, eu faço a Tefilá para o Sidur, eu esqueço que eu estou falando com Hashem na Tefilá. Então essa Tefilá, quanto vale essa Tefilá? A gente perdeu o principal dela. Antes de terminar a aula, Rabino, você Sim. está falando de mudanças. O senhor fez mudanças na minha vida. Muita coisa. Eu quero te falar isso também. Exato, Hashem. Sem nenhum interesse, só para constar, viu? Azar foi barulho. Então, só para terminar o último capítulo, então ele fala, Vehine, Askala vekol mitotovot, chen inyanei ashlimut, o intelecto e os bons traços, é isso que a gente tem que investir para Bezrat Hashem conseguir chegar na perfeição, e todas as coisas negativas, infelizmente, né, os maus traços de caráter e as transgressões, é o que a gente tem que fugir na vida, e tudo isso é parte desse livre-arbítrio. O corpo vai puxar a gente sempre para o lado material. Isso a gente aprende da força da gravidade. Matéria atrai matéria. O material está sempre puxando a gente. E o contrário, o espiritual, a gente tem que colocar energia para estar sempre subindo. Eu sempre falo nas aulas, eu pergunto para os meus alunos, como você está? Estou deixando rolar. Falou, assim eles falam, estou deixando a vida rolar. Eu falo, olha, meu filho, rolar é sempre para baixo. Eu não conheço nada que rola para cima. Então, se está deixando a vida rolar, é porque está indo para baixo. Então, Bezrat Hashem, a gente entender que tem esses dois lados, o corpo puxando para baixo e a alma puxando para cima. Quem vai vencer? Quem a gente alimenta mais. Se eu alimentar mais o corpo, é esse que vai vencer. Se eu alimentar mais a alma, meus alunos perguntam, eles vão entrar de férias agora. Ele fala assim, Rebbe, eu não vou estudar nas férias. Você estudar nas férias? Eu falei, então vai no seguinte, não estuda e não come. Não precisa, para que precisa comer? Férias, deixa para comer na volta das aulas. Para que vai comer nas férias? Não, se eu comer, eu morro. Se eu não comer, eu morro. E se não estudar a Torá, a gente mata a nossa Neshama também. Então, do mesmo jeito que não pode passar um dia de... Alguém já passou um dia sem comer nada? Não. Como que a gente pode passar um dia da nossa vida sem estudar a Torá, sem fazer mitzvot, sem fazer bondade para os outros? É o alimento da nossa Neshama. Quem mais a gente alimentar, vai vencer a guerra. Se o principal alimento a gente dá para o corpo, é ele que vai vencer a guerra. Mas se o alimento principal for para a Neshama, é ela que vai conseguir vencer a guerra. Shavuot Tov. Foi a